Geração Jornal, boa noite. Luanda, Hospital Neves Bendinha, mais de 40 casos atendidos nas últimas 72 horas. Acidentes domésticos destacam-se nas ocorrências. Incêndio no município do Mossul, balanço no caso que acabou na destruição de 14 sombreiros e 2 residências. Destacada pelo amor ao serviço, o exemplo da professora Isabel Zua Domingos é referência no município do Cazanga. Palácio da Cidade Alta, Presidente da República acreditou nesta segunda-feira 8 novos embaixadores, sendo 2 não residentes. Museu do Louvre, em França. Estrutura foi encerrada ao público depois do assalto ocorrido na manhã deste domingo. Girassol Jornal, segunda-feira, 20 de outubro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Um incêndio de grandes proporções registado neste domingo no município do Mossul resultou na destruição de 14 sombreiros e 2 residências. Não há registro de vítimas mortais, segundo as autoridades. De acordo com as primeiras informações, o incêndio poderá ter sido provocado por um curto-circuito numa residência, tendo-se rapidamente alastrado para outras. Entretanto, há também relatos que indicam que o fogo terá começado nas matebeiras, plantas características da região, sendo posteriormente arrastado pelo vento para outras casas a cerca de 500 metros do bairro. O fogo veio para aqui? Sim, isso que nos admirou, porque o fogo saiu de longe. Ele veio a voar até aqui. Esse aqui nos admirou. Como é que um fogo vai sair de lá para esta casa? Não sei explicar, essa fagulha veio assim ou andou assim. Mas a parte que pegou primeiro o fogo é essa parte aqui, daqui. Alguns caseiros do Mossul disseram que a intervenção dos bombeiros foi tardia, obrigando os próprios moradores a envolverem-se no combate às chamas. Depois de 2 horas é quando eles apareceram, porque praticamente quem está a fazer aquele trabalho, eu só encontrei 4 pessoas. O dono da casa, o sobrinho, o vizinho, ou também só mesmo o vizinho também. Como essa casa já não tinha mais a solução de como apagar, então protegemos as 3 casas, essa aqui já tem fogo, conforme você estava a ver. Essa aqui também já estava com fogo, aquela outra estava com fogo. Como éramos 4, primeiro fui ligar a bomba, com essa mangueira que vocês estão a ver assim. Então ficamos em cima das casas. Um dos proprietários afetados lamentou a perda de bens avaliados em valores avultados. Perdi uma vida. Foram anos a construir, a tentar fazer isso e são anos de muita perda. Alguns milhões de kwanzas empenhados aqui, vocês podem ver. Não consigo quantificar ou mensurar isso hoje. Muitos milhões de kwanzas aqui perdidos. O proprietário queixou-se, por outro lado, da falta de condições adequadas dos bombeiros para responder a emergências desta natureza. Vamos esperar que sirva de exemplo para que futuras ações possam ser melhor intervencionadas da parte dos bombeiros, que tenham condições melhores para poderem fazer, e para a parte dos moradores, porque criamos condições também de proteção para que isso não volte a acontecer. O administrador para a área técnica do Mossul, Hélder Cardoso, informou que estão em curso investigações minuciosas para determinar a origem do fogo e avaliar a dimensão dos prejuízos. Estamos ainda a averiguar aquilo que é a origem do incêndio em si, mas encarregou-se também de facilitar esta propagação. O responsável avançou também que uma comissão multissetorial foi criada para coordenar as ações de resposta. Mas até agora não tivemos danos humanos, felizmente, como disse, porque estamos aqui ainda a trabalhar, não é? Há uma comissão multissetorial que veio para aqui, comandada pelos bombeiros. Estamos aqui a trabalhar para ver se depois chegamos a um dado final, não é? A última a ser atingida tem o proprietário à espera de nós, vamos ter conversa com ele. Infelizmente o outro não se encontra aqui segundo informações, não se encontra cá no país, e vamos depois ter aquela proximidade necessária com a administração para depois encontrarmos quais são as medidas necessárias de formas a prevenir situações futuras. Uma criança de apenas 1 ano ficou gravemente ferida na sequência da explosão de uma botija de gás de cozinha. O caso aconteceu no município do Cazanga, que é em Luanda.
e faz parte da lista de mais de 40 atendidos nas últimas 72 horas no Hospital Neves Bendinha. A explosão de uma botija de gás butano aconteceu nas últimas 24 horas no município do Kazenga. A menina de 1 ano de idade encontra-se nos cuidados intensivos. É uma criança que deu entrada nas últimas 24 horas. Foi vítima de acidente doméstico. O agente lesivo em causa foi gás butano. Estamos a falar aqui da explosão de gás butano. Infelizmente, a área de superfície queimada está acima de 70%. Então, estamos a falar aqui de uma criança extremamente grave, mas nesse momento está em observação, está-se a dar os melhores cuidados possíveis e vamos aguardar como é que a criança vai evoluir nas próximas horas. E Durade de Matos acrescentou que nos mais de 40 pacientes atendidos, 2 crianças foram a óbito. O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha atendeu um total de 45 pacientes. Desse total nós tivemos 25 crianças atendidas e 20 adultos. Dizer que desse universo de pacientes nós internamos 9, sendo então 6 crianças e 3 adultos. Infelizmente, durante as últimas 72 horas tivemos 2 óbitos, os 2 casos foram crianças. Ressaltar aqui então que em relação às causas mais frequentes, tivemos um predomínio de acidentes domésticos, em volta de mais de 30 casos, e em relação ao agente lesivo mais frequente, tivemos um predomínio dos líquidos ferventes. Já no Centro de Saúde do Bairro Operário, mais de 200 pacientes com diversas patologias foram atendidos, com realce para a malária. Vimos um total de 254 pacientes nas 72 horas, diversas patologias, as mais acometidas malária, hipertensão arterial controlada. Vimos aí uns 6 casos. Nós vimos, nas 72 horas eram 23 crianças. Digo normal porque estamos a fazer sempre a prevenção, mas são os casos que mais aparecem, uma vez que os fatores de risco ainda estão aqui, continuam a assolar, mas estamos a fazer o nosso trabalho, palestramos sempre, mas é a patologia que ainda está a cometer, mas graças a Deus temos fármacos, então conseguimos acudir e além dos fármacos não podemos parar com a prevenção. Estamos a lutar mesmo com a prevenção para ver se acabamos com a malária. A malária eram 116. Um paciente de 53 anos que acorreu ao centro do bairro Operário deve de ser evacuado para uma unidade hospitalar de referência devido à sua condição. Tivemos um caso relevante que foi em transferência, um paciente com síndrome etérico. O paciente chegou com muita icterícia, um abdômen distendido, mas esse foi acudido e teve também, transferimos como uma malária complicada. E para mais estudo, como já se encontrava um pouquinho debilitado, tivemos mesmo que transferir para melhor acompanhamento, porque como o nosso centro não tem internamento, mas foi bem recebido no Hospital do Prenda. O porta-voz dos bombeiros de Luanda, Daniel Correia, e o médico de banco do Hospital Neves Bendinha deixaram conselhos a se ter no momento de manusear as botijas de gás butano em casa. Botijas devem ser armazenadas sempre na posição vertical, com a válvula para cima, não ampilhar botijas, fazer rodízio de estoque, primeiro a entrar, primeiro a sair, monitorar o estado físico das botijas. Como proceder em caso de fuga de gás? Primeiro, fecha imediatamente o redutor da garrafa ou a válvula do corte geral no caso de gás canalizado. 2. Remova para o ar livre qualquer garrafa de gás com suspeita de fuga. 3. Não ligue nem desligue interruptores ou equipamentos elétricos. 4. Ventile o local, abrindo portas e janelas até que o cheiro desapareça completamente. 5. Se utilizar uma lanterna, ligue-a e desligue-a no exterior. Não fume, apague qualquer chama. Não procure uma fuga de gás com chama, utilize água com sabão. Aqui vamos ressaltar novamente redobrar o cuidado, não deixar crianças manusearem
o fogão e ter muita atenção quando vamos comprar então as botijas, ver se é uma botija que está em conformidade com os padrões de segurança que as entidades responsáveis normalmente recomendam e também desaconselhar o manuseio, principalmente da mangueira de botija com mãos gordurosas, porque pode-se dar o caso de que os ratos podem então chegar até a mangueira, corroer e pode então ocorrer fuga de gás. Notícias no Girassol Jornal no bairro Ilha da Madeira, no município de Hoje ainda. A alegria dos munícipes passa pelas melhorias registadas no saneamento básico e distribuição da energia elétrica. Em relação à água, estão em curso ligações que, depois de concluídas, vão beneficiar mais de 10 mil famílias. Mas, por outro lado, segundo o que apuramos, a delinquência é um dos problemas que preocupa os moradores naquela zona. Ilha da Madeira, um bairro pertencente ao município de Hoje e Renda, que comparativamente aos outros bairros, a problemática e as condições de serviços básicos sociais, como saneamento básico, água potável, luz elétrica da rede pública, continua a ser um martírio aos moradores. Os munícipes dizem que houve nos últimos tempos uma melhoria em alguns aspectos. Relativamente à água potável, já foi um caos aqui na localidade, mas nos últimos 2 anos houve uma melhoria, se bem que essa melhoria não abrange a toda a população. Relativamente ao saneamento básico, sim, penso que houve uma melhoria também desde que se deu início à requalificação desta via. Podemos dizer que melhorou não significativamente, mas melhorou um pouco nesse quesito. Hoje já vimos, por semana já vimos 2 vezes a empresa da recolha de lixo, que é a Elisal. Relativamente à água potável, depois das obras de ligação feitas pela administração local, muitas famílias já beneficiam do líquido precioso. Por outro lado, há também famílias que usam a mesma água de forma irracional. Relativamente à água potável, a água potável aqui já tem sido, não é uma novidade para nós, na verdade, porque nós daqui debaixo, daqui da Canjala, tem recebido sempre água. Mas a falta daquilo que é a distribuição geral não tem ainda atualmente chegado em todas as casas. Ainda temos visto casas de pessoas que pegam a água e usufruem a água de forma errada, porque a água é para nosso consumo diário. As famílias que ainda não beneficiam desta ligação esperam que em breve trecho possam ser congratulados. A outra questão preocupante são as vias de acesso e a delinquência. Para a água potável está minimamente resolvido. Foram ligando algumas casas, mas ainda não basta. Precisamos de mais ligações. Nessa via, há casas que estão ligadas, onde a malta vai buscar a água e tal, mas não é o suficiente para essa questão. Então, agora o que nos inquieta é a via. A via foi feita, conforme o seu jornalista vê, precisamos de alguns patrulhamentos mesmo. A delinquência é que está nos inquietar. Há muitos miúdos a mexerem por ali. Precisamos disso. Amor ao serviço. O exemplo de Isabel Zoa Domingos. Mérito em destaque. É para ver mais à frente no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta segunda-feira 8 novos embaixadores, dos quais 2 não residentes. Trata-se de diplomatas da África, Europa e Ásia. Entre os diplomatas acreditados, destaque para Timor-Leste, que pela primeira vez terão um embaixador residente em Angola. 2 povos unidos por uma língua, a portuguesa. Angola e Timor-Leste mantêm relações nas áreas da defesa, segurança, educação, saúde, petróleo e agricultura. Em 2024, Angola anunciou a abertura da sua embaixada em Dili, a capital de Timor. Iniciativa concretizada a 6 de maio de 2025. Agora, e pela primeira vez, Timor-Leste conta com um embaixador extraordinário e plenipotenciário residente em Angola. Trata-se do diplomata Ivo Jorge Valente.
Licenciado em Direito, o diplomata de 55 anos de idade desempenhou, entre outras funções, o cargo de Procurador-Geral Adjunto do Timor-Leste entre 2006 e 2009. Acreditado esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, Ivo Jorge Valente já identificou as prioridades do seu mandato. Importante entre os dois países, temos 8 acordos já assinados e temos agora também 4 propostas em consulta. Vamos ver o que podemos fazer no futuro, reforçar a cooperação entre Timor-Leste e Angola. Eu não esqueci de agradecer o povo angolano, todo o povo que deu seu apoio na luta da autodeterminação da independência de Timor-Leste. Em substituição do embaixador Simon Solomon, o governo de Benjamin Netanyahu é agora representado em Angola pelo diplomata Leo Vinovesky, que já trabalha em Luanda há 2 meses. Com passagens pelo Brasil, Uruguai, Estados Unidos da América, Etiópia e muito mais, o embaixador, com mais de 22 anos de experiência, refere que durante o seu mandato vai trabalhar para dinamizar a cooperação em setores como o da agricultura, saúde e formação profissional. Esse ano a gente celebra 30 anos da abertura da nossa embaixada aqui em Luanda. Vocês celebram 50 anos de independência. Eu acho que não por acaso são números redondos, né? E que dá para fazer muita coisa juntos, como mencionou o senhor presidente, na área da agricultura, do espaço, da indústria, na área médica. Queremos levar angolanos, angolanas lá em Israel para a formação profissional, através de nossa agência de formação profissional para desenvolvimento, Machado. Enfim, temos muitas ideias, muita paixão pela diplomacia, temos muita paixão por relações entre as culturas, entre os povos. A Namíbia também tem novo chefe da sua representação diplomática em Angola. Com passagens pelos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e França, Leonard Lipumbo quer aproveitar os laços históricos entre os dois países para o reforço da cooperação. Angola is preparing to celebrate their... Também dar realce aos 50 anos de independência que Angola vai celebrar e dizer que os dois países, Angola e Namíbia, também estão a olhar para a prioridade no que diz respeito ao setor da economia, da estrutura e também a questão do desenvolvimento dos recursos minerais. Andrei Kazianov, que trabalhou na Geórgia, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e nas organizações internacionais em Viena e Genebra, é o novo embaixador da Ucrânia em Angola. Em português, o diplomata ucraniano disse que o propósito do seu mandato passará por reforçar a parceria nos domínios econômico e da defesa. Como embaixador da Ucrânia, eu vou enviar esforços para estreitar a cooperação entre a Ucrânia e Angola. Eu vou enviar cooperação a outras áreas, política, econômica, defesa, a cultura. Eu respeito Angola, eu respeito o povo angolano, eu respeito tradições, eu respeito culturas, eu tenho tarefa de casa, eu quero trabalhar com Vossa Excelência em português no futuro próximo. Presidente da República, João Lourenço, acreditou nesta segunda-feira 8 novos embaixadores extraordinários e plenipotenciários, sendo 6 residentes e 2 não residentes. A Zâmbia e o Reino dos Países Baixos acreditam no potencial do corredor do Lobito como via para o desenvolvimento de negócios entre o continente berço e outras partes do mundo. O posicionamento foi apresentado hoje pelos novos embaixadores dos dois países, depois de entregarem as cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço. Conhecido internacionalmente como a Rota dos 2 Oceanos, o Corredor do Lobito permite ligar por terra o Atlântico e o Índico. É visto como o principal caminho alternativo para os mercados de exportação de países como a Zâmbia e a República Democrática do Congo, pois oferece uma rota mais curta para as principais regiões mineiras dos dois países encravados pelo Oceano Índico. Depois de ser acreditado pelo presidente João Lourenço como novo embaixador extraordinário e plenipotenciário da Zâmbia em Angola, Elias Munchia enalteceu as potencialidades do Corredor do Lobito. O diplomata que exerceu as funções de alto comissário da República da Zâmbia na Austrália, Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico diz ter chegado a hora de o corredor ser uma realidade. That these two countries are working on, such as the Lobito corridor.
é o corredor do Lobito, que é um setor que nós vamos continuar a desenvolver e vai sair de um sonho para ser uma realidade durante o meu mandato como embaixador da Zâmbia em Angola. Como foi dito no discurso de Sua Excelência Presidente João Lourenço, mencionou a importância de desenvolver Angola. E é aí onde a Zâmbia surge como parceiro para ajudar Angola a desenvolver durante esses anos do meu mandato. That Zambia shares, and we hope to actualize that. O corredor do Lobito vai criar oportunidades para o desenvolvimento de pequenos negócios adjacentes ao transporte ferroviário e uma alternativa ferroviária competitiva ao transporte rodoviário. Quem também acredita nas potencialidades que existem ao longo do corredor do Lobito é o Reino dos Países Baixos, que passa agora a ser representado em Angola pela embaixadora Anne Fokel de Vries, que exerce diplomacia há 23 anos. Temos muitos programas no corredor do Lobito. Por exemplo, queremos criar uma plataforma agrologística MKALA para criar emprego e para diversificar a economia. Então, já estamos a trabalhar muito na área da agricultura, mas também na área da energia, água e um pouco de saúde também. A diplomata, que trabalhou em países como a Tanzânia, Bangladesh, Moçambique e Paquistão, reforçou ainda o comprometimento dos Países Baixos com o empoderamento da juventude e das meninas e raparigas. Para nós é muito importante não deixar ninguém para trás. Então, por isso, estamos a trabalhar muito também na área de empoderamento de meninas e mulheres e também com jovens, especialmente na área de empreendedorismo, porque jovens devem ter acesso ao mercado laboral, devem ter um futuro também. Então, o meu visão de estar aqui e tenho muita energia e estou muito feliz de estar aqui e quero trabalhar em conjunto com as autoridades e outros parceiros para um futuro próspero, inclusivo e sustentável. Ainda nesta segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, acreditou Anderson Blanc, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Canadá, e Mirza Nuridahait, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Indonésia, sendo os dois não residentes. E ao fim da tarde desta segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, manteve uma conversa telefónica com o chanceler alemão, Friedrich Merz. As relações entre Angola e a Alemanha dominaram o diálogo, tendo também sido abordada a realização em novembro próximo, em Luanda, da Cimeira União Europeia-União Africana. A companhia aérea de bandeira TAG já opera todos os seus voos a partir do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. A imponente infraestrutura recebeu, na manhã deste domingo, o primeiro voo intercontinental da TAG e também o primeiro regional. A partir deste domingo, a TAG começou definitivamente as suas operações no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Todos os voos domésticos e internacionais agora vão sair e aterrar no imponente espaço aeroportuário localizado na província do Icolo e Bengo. O primeiro voo a aterrar foi intercontinental. Chegou às 6 horas da manhã, vindo de Lisboa, Portugal. A emoção era visível no rosto dos passageiros que aterraram aqui pela primeira vez. Fui para Portugal semana passada no aeroporto antigo, velho. E esse agora tá lindo, maravilhoso. 10. Excelente. Foi uma boa sensação, visto que já estávamos acostumados naquele aeroporto 4 de fevereiro, mas quando eu comprei o bilhete, vi já o Dr. António Agostinho Neto, achei um bocadinho estranho, mas ouvi não. Depois vi nas notícias que de hoje em diante os voos internacionais serão feitos no Dr. António Agostinho Neto, novo aeroporto, e achei então uma experiência boa. É uma grande obra, sobretudo pela dimensão do aeroporto. Pelo que vi, é extremamente grande e estamos de parabéns. Dá para dar um detalhe da diferença entre o 4 de fevereiro Não tem nada a ver, esse é um grande aeroporto. Trata-se do Boeing 777,
que aterrou com 279 passageiros. Afonso Quixing é o comandante da aeronave. Diz que este aeroporto vem facilitar a mobilidade e a acomodação. No 4 de fevereiro havia muitos problemas com os passageiros com mobilidade reduzida, principalmente quando os carros apropriados estavam avariados. Tínhamos que recorrer aos bombeiros e ainda assim era muito difícil conseguir satisfazer as necessidades. E nós temos muitos passageiros nessas condições, portanto, a partir de agora, penso que está tudo facilitado. Conceição Costa, responsável de cabine da TAG, considera o novo aeroporto um ganho. Para quem conheceu um aeroporto internacional 4 de fevereiro há mais de 30 e tal anos, que é o meu caso, e hoje ver um aeroporto com essa dimensão é um ganho para todos nós. Nesta operação de transferências constam ainda 4 entre os primeiros voos que pousaram neste domingo. O primeiro voo regional pousou na pista do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto às 3 horas da madrugada, vindo de Joanesburgo, África do Sul, com 97 passageiros, a seguir de Lagos, 68, Nairobi com 83 e Kinshasa, Brazzaville com 52 passageiros. Ainda neste domingo saíram, a partir do novo aeroporto, 9 frequências para diferentes destinos e em diferentes horários. E estão hoje no Girassol Jornal o engenheiro civil Celestino Lância, especialista em infraestruturas urbanas. Boa noite, bem-vindo, engenheiro. Para hoje olharmos para este passo que se registra a nível da aviação civil angolana, está praticamente operativo o aeroporto Dr. António Agostinho Neto para o caso da nossa companhia de bandeira. Todos os voos já são feitos a partir do AIAN. É verdade. Boa noite, Simeão. Boa noite também aos telespectadores da Rede Girassol. É verdade, Simeão. Portanto, nós agora temos uma grande infraestrutura ao serviço do país. Olhando aqui quando estamos a falar sobre a navegação aérea e temos agora uma imponente infraestrutura aeroportuária que vai servir o país para este momento também de inovação que a indústria aeronáutica apresenta para o mundo. Por outro lado, podemos afirmar que lança-se agora o passo ou seja, estamos perante um passo que acelera os planos de desenvolvimento daquela zona circundante em termos de infraestruturas. Temos o aeroporto, mas precisamos de mais. É verdade. É preciso fazer aqui uma espécie de uma inclusão histórica. Nós já tivemos há algum tempo o aeroporto, 4 de fevereiro, e havia necessidade, dada também a demanda e também a evolução que a própria indústria aeronáutica apresentava, até porque também a tipologia da aeronave que hoje é utilizada para os voos internacionais, olhando aqui principalmente para a Airbus A380, havia necessidade de possuirmos uma nova infraestrutura aeroportuária, daí a necessidade de olhar naquela localidade e daí ser construída essa infraestrutura. É claro que quando nós estamos a falar de um aeroporto, nós estamos a falar do motor que vai desenvolver a economia. E tratando-se aqui da província de Colibeng, é uma província nova e sim vai haver um desenvolvimento porque nós estamos a olhar para um tipo de infraestruturas que poderá também trazer cargas e também passageiros e logo toda aquela envolvente terá que muito bem sofrer uma evolução. Como é que deve ser desenhado este plano urbanístico, visando o crescimento daquela zona agora com o novo aeroporto? Bem, boa pergunta, Simão. Logo a partir do momento em que se definiu que aquele seria a localidade para se construir o aeroporto, é claro que a equipa técnica olhou no desenvolvimento que este tipo de infraestrutura há de trazer. Agora, é preciso que existam, sei que está em produção o plano aeroportuário que vai desenvolver aquela localidade, para além da existência daquele plano de desenvolvimento aeroportuário, é preciso que a própria província também possua os planos de desenvolvimento para acompanhar o desenvolvimento deste aeroporto, porque
vai atrair, portanto, grande parte de indústrias, até de pessoas de negócio naquela localidade. Logo, é preciso que a própria província tenha, portanto, planos, programas, áreas até de terras que pode, portanto, ceder para quem quiser ir para aquela localidade e desenvolver face ao surgimento do novo aeroporto. Que tipo de infraestruturas é que devem ser prioridade? Bem, neste caso nós temos que olhar primeiro na questão hoteleira, porque nós vamos ter voos noturnos e se a questão da mobilidade não facilitar sair do novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto e vir para o centro, portanto, a capital, portanto, haverá uma necessidade de pernoitar naquela localidade. Logo, nós estamos a olhar na questão hoteleira. É preciso exatamente, é preciso que, portanto, primeiro, logo, portanto, emergente surgência. Depois, tem que se olhar na questão também de comércio. Portanto, é preciso que hajam aí, portanto, indústrias que vão permitir que, ao invés de se deslocar aqui para a capital, portanto, todo o serviço, todo o negócio seja feito naquela localidade. Logo, portanto, vai ser, porque há uns que poderão vir para cá e não ter necessidade de vir, portanto, aqui para a sede da capital, que é Luanda. Logo, podem ficar naquela localidade, fazer todo o seu negócio e rapidamente depois voltar a pegar o voo e sair do país. Portanto, abrem-se outras oportunidades de negócio, ou seja, estamos a falar de um plano de investimento que envolve particulares, que foge um pouco da esfera de responsabilidades do Estado, unicamente? Sim, portanto, tem que ser assim, é o privado que alavanca um determinado território. Portanto, ao Estado cabe criar, portanto, as políticas que permitem que quem vem cá investir traga os seus recursos e desenvolva o território. E o aeroporto é sim um hub, é sim um elemento de conexão para permitir que haja esse desenvolvimento, porque a nível de concepção, a nível de estrutura, ela apresenta esta capacidade. Agora, é preciso que haja uma exploração que permite que seja rentabilizado aquele aeroporto, que agora é preciso também que a envolvente crie serviços que permite atrair aquele investidor que vem para cá, consiga ficar, vamos lá, um tempo curto ou mais período de tempo, mas que o primeiro elemento de contacto que é o aeroporto, portanto, vai se sentir confortável porque é um serviço que lhe garante segurança, qualidade e até rapidez no período em que este investidor poderá ficar no nosso território. Estamos a falar de um plano exigente que pode ser materializado dentro de mais ou menos quanto tempo? Há estimativas breves de concretização deste plano? Bem, olhando aqui na questão, por exemplo, da questão hoteleira, é preciso que em curto espaço de tempo, rapidamente, nós temos que criar já planos de desenvolvimento daquela localidade e, vamos lá, haver publicidade, de modo que haja um espaço que permita que haja atratividade de quem quer investir. Portanto, isto tem que ser mesmo já algo muito, portanto, logo na primeira quinzena. Imediato. Aproximadamente tem que ser logo imediato, porque, como vemos, o aeroporto já entrou em pleno funcionamento. Pois. E quando já entra o serviço internacional, nós já estamos a colocar o aeroporto ao mundo. Logo, nós não podemos ficar atrasados quanto a essa questão hoteleira e também na existência de zonas industriais. Serviços complementares. Porque quem quer investir, ele quer, portanto, redução de custos, olhando aqui no tempo e na fluidez da movimentação que este mesmo investidor quer encontrar cá. Gerlácio, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e por este momento uma apreciação que se faz de análise de como deve ser prestada atenção àquela zona que circunda o nosso aeroporto, o novo Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, um desafio que ainda deve trazer de volta o engenheiro Lance nas próximas oportunidades, com claros motivos de análise que se impõem. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Girassol Jornal. Obrigado, Simeão, e sempre disponível. Nós seguimos a informar. Avançamos agora com um exemplo de superação, a história da jovem professora Isabel Zua Domingos, que é atualmente uma referência pela forma peculiar de saudar os seus alunos. Estamos a falar de uma profissional dedicada que venceu a depressão. O seu maior sonho é o ingresso no ensino superior, mas o obstáculo está na falta de condições financeiras. Diariamente são 30 minutos de casa até a escola. O percurso é feito a pé, uma distância encurtada pelos becos dos municípios do Kazenga e dos Molenvos.
A professora, de 24 anos, vive no bairro Calauenda e nesta segunda-feira acompanhamos a trajetória da professora que ficou conhecida mundialmente por um pequeno gesto de educação e respeito. Até o ensino médio, né, também não tive professores assim que motivavam. Por esta razão, eu pensei em ser esta professora que sou hoje. E quando eu cheguei aqui nessas localidades, eu encontrei no rosto dessas crianças os rostos tristes. E eu pensei, por que não implementar? É mesmo agora, é a hora. E pronto, lá fui. A professora Isabel conta que o método implementado há 5 anos reduziu o absentismo escolar. A disposição deles, a vontade deles e a frequência, porque depois dessa motivação, muitos preferem ficar na escola todos os dias, né, do que ficar em casa. Tem lhe ajudado bastante porque ele foi um menino muito fechado, mas graças aos estudos e tem aprendido mesmo muita coisa. Graças a Deus mesmo as professoras têm ensinado muito e estou a gostar do desenvolvimento do Daniel. E como uma professora dessas, só temos que agradecer a Deus e a ela pelo esforço que ela tem feito, do modo a ajudar-nos a crescer ainda mais. Questionada sobre a repercussão do vídeo, Isabel respondeu assim: Ainda estou surpresa porque não esperava. O vídeo não era para chegar até onde chegou e até o momento eu estou surpreendida. Infelizmente, por falta de recursos financeiros, Isabel não concretizou até o meu próprio espaço para ensinar, para educar. Eu ficaria muito feliz. Um sorriso lindo e um olhar penetrante que guardam as marcas deixadas pela depressão, resultado do bullying, pela separação dos pais. As vizinhas, né, que são as encarregadas das minhas amigas, não permitiam brincar com elas porque diziam que eu não tenho pai que me controla, não tinha alguém, né, um suporte para me controlar, que eu iria desviar as suas filhas. Eu sentia-se muito triste por ouvir isso por parte de mães. Fiquei muito feliz por minha irmã ser conhecida, ser reconhecida. Dos meninos, motivação do sorriso e força da Isabel, ficam as seguintes palavras. De cada dia nos ensina mais algo novo. Aprendi várias coisas, que aprendi também que tenho que compartilhar com meus colegas, com todos da turma. Eu amo ela e ela é muito bonita. Pois, e está aberto o ano académico no ensino superior. Centenas de estudantes regressaram às universidades e institutos superiores com expectativas renovadas. Os desafios vão desde a integração dos caloiros, a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, é o que a nossa equipa constatou a nível de Luanda. Começou oficialmente o ano académico 2025-2026 no ensino superior. As universidades e institutos superiores voltam a ganhar vida com o regresso dos estudantes e a recepção aos novos caloiros. Nas salas, corredores e pátios, o ambiente mistura ansiedade, entusiasmo e expectativas. Para muitos, este é o primeiro contacto com a vida universitária. Como estudante, crescer academicamente quanto pessoalmente, evoluir. Eu acho que vai ser um bom início e eu estou expectativa para isso. No primeiro ano nós temos inúmeras expectativas e uma delas está intrinsecamente relacionada a fazer com que o nosso primeiro ano seja um ano que nos possa proporcionar uma aspiração que contribua significativamente para a inovação, o progresso e a transformação do panorama jurídico no nosso sistema angolano. As minhas expectativas são bastante elevadas e que esse ano seja marcado por avanços, inovação e investigação para que assim possamos manter Angola em outros patamares de excelência e rigor. As instituições, por sua vez,
garantem estar preparadas para mais um ciclo de formação. Uma instituição que prima pelo rigor, são bem-vindos. Portanto, a nossa preocupação para com eles está cumprir aquilo que está estabelecido nas normas do Ministério do Ensino Superior. Nos preocupamos com o ensino, nos preocupamos com a investigação, nos preocupamos com a inovação. O início de um ano letivo é sempre um indicador dessa caminhada, desses percursos que o país vai fazendo. Nós acolhemos estudantes que começam a sua carreira científica como estudantes do ensino superior e cuidar daqueles que já estão fazendo esse percurso no início do ano letivo é sempre como se fosse um compromisso renovado. Apesar dos desafios que poderão enfrentar, os estudantes mais veteranos mantêm a determinação. Aumentar o meu desempenho, porque no ano passado eu tive um desempenho positivo, mas pretendo superar. Se no ano passado, se formos a ver numa escala de 0 a 100, posso dar 89%. E nesse ano espero chegar aos 100%. Nós temos um único propósito, que é aquilo que é demonstrar ou poder levar o ensino, a qualidade daquilo que nos foi ensinado para assim o desenvolvimento do nosso próprio país, que é Angola. Loide Pedro é docente universitária há anos, na cadeira de Psicologia, e destaca o papel importante que a classe deve ter no processo de formação dos novos e antigos estudantes. Nós temos um papel muito importante na vida destes jovens, principalmente quando eles chegam nessa fase da universidade. É fazê-los entender que a universidade é o percurso da investigação e da melhoria das condições sociais que a universidade pode dar à própria sociedade. Então, o nosso papel como docentes é tentar passar a estes jovens que eles não estão apenas na universidade para depois conseguirem um certificado e para terem um emprego, mas para serem futuros investigadores para as questões sociais e o melhoramento então da vida da própria sociedade. Ano académico no ensino superior arranca com expectativas renovadas e desafios na integração dos caloiros, a melhoria das condições de ensino e aprendizagem. A falar de ensino, o mercado literário angolano ganha no dia 23 do corrente mês uma nova obra. É da autoria de Mutombo Edgar. Estamos a falar do livro intitulado Desenvolve a Mentalidade Certa para os Negócios. Cumprimento o nosso convidado a seguir, Dr. Edgar, bem-vindo ao Girassol Jornal para falarmos desta obra. Muito boa noite, Simeão. Muito boa noite, telespectadores dessa grande rede de Girassol. É oportuno falarmos de negócios, quanto mais não seja de obras que venham ensinar isto mesmo. Estamos na era do empreendedorismo, não é? Como chave para o desenvolvimento. O que é que se pode esperar desta obra? Com certeza. Na verdade, Simeão, eu percebi que existia um vazio no mercado angolano em termos de negócio. O que é que acontece? Nós temos o DNA de negócios aqui em Angola. Temos muita juventude, com muita energia e com muita disposição de fazer negócios. O que acontece é que há uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Estás a fazer negócio para matar a fome e suprir as necessidades básicas ou para crescer como empresário? E é ali onde entra essa obra, que exatamente encaminha as pessoas que fazem negócios para perceberem que um verdadeiro empreendedor é aquele que tem uma visão a longo prazo, que quer construir um património, uma empresa de verdade. É uma obra que traz garantias absolutas. Quem for ler o livro, com certeza terá chaves, o segredo de como ter um negócio de sucesso. Com certeza. Essa obra eu chamo... em inglês temos um termo que diz call to action, ou seja, ela chama-te a ação. Existem ali alguns elementos que são tipo conselhos direcionados, que quem faz negócio, quem quer ser empreendedor, pode realmente começar a pôr em prática e ele vai ver que a mentalidade dele começa a mudar e começa a olhar o negócio de outra forma. Quais são as bases de uma mentalidade certa para o negócio? As bases de uma mentalidade certa para o negócio, primeiro é perceber que quando vais entrar no mundo do empreendedorismo, tens que deixar a pressa de lado. Primeiro é perceber que é um mundo onde você vai estar isolado e vais precisar de olhar a longo prazo. É sempre no mínimo 5 a 10 anos.
Esse é o horizonte temporal de quem vai se meter no mercado de empreendedorismo. Se queres crescer, mas se queres, por exemplo, fazer negócios de curto prazo e com retornos, por exemplo, a curto prazo, aí sim é que fazes um negócio, tens o retorno, supra uma necessidade. Mas se queres construir algo mais consistente, uma empresa, um património, então precisas olhar de 5 a 10 anos. É uma obra inspirada em exemplos claros, doutor? Exatamente, é uma obra inspirada na minha vida pessoal. Tudo que eu sugiro e todos os conselhos que eu dou, eu os apliquei, eu vivi na primeira pessoa, aconselhei as empresas que são minhas clientes na minha empresa de consultoria e vimos os resultados acontecerem, então juntei esse todo leque de características e partilhei no livro. Com base naquilo que a nossa sociedade mostra, como já disse no início, um país feito de jovens hoje cada vez mais virados para um negócio, e jovens que precisam de obras como esta. Com certeza, Simeão. Há uma comparação entre o que o livro traz e aquilo que já se aprende na nossa academia sobre empreendedorismo e negócios? Sim, a única diferença é que o livro traz uma vertente que a academia não traz. A academia é mais os aspectos técnicos, ensina como fazer um negócio de forma técnica. O livro traz a ideia mais intro, ou seja, antes de sequer pensares em fazer um negócio, primeiro precisas desenvolver uma mentalidade focada para isso. Então, existem características, elementos mentais que o indivíduo precisa ter para perceber que se, por exemplo, o negócio não der certo, o que é que eu tenho que fazer? Desistir ou continuar ou reformular? Então, esse livro é o livro certo para ajudar nesse sentido. Uma obra esclarecedora. O lançamento está efetivamente marcado para o dia 23, com todas as condições criadas. Com certeza, no Hotel Diamante, no Porto de Luanda, dia 23, quinta-feira, às 17h30. Portanto, uma sessão aberta para todos. Sessão aberta para todos, estão todos convidados. Quanto é que vai custar a obra? Pode ser revelado? Na pré-venda, nessa altura, quem comprar agora na pré-venda está a 13.500 kwanzas. Mas quem for no dia do lançamento vai encontrar a 15.500 kwanzas apenas. Então vale a pena agora, não é? Vale muito a pena. Na pré-venda. Com certeza. Vantajoso, sim, senhor. Então, doutor Edgar, uma mensagem que deixa o nosso vasto público telespectador, feito de jovens também, que com certeza devem, ou seja, estão carregados de curiosidades sobre obras ligadas a negócios, como é o caso desta obra. Com certeza. Uma mensagem direcionada ao público jovem, como eu. O lençol econômico angolano, muitas das vezes é feito de concreto pelo setor não formal da economia. E esse setor não formal da economia é feito dos jovens que fazem negócios. E esses negócios precisam ser formalizados. Mas antes desse passo da formalização do negócio, nós precisamos perceber que, em vez de criarmos negócios apenas para matar a nossa necessidade pessoal, vamos criar negócios que vão gerar empregos e vão matar necessidades também de outras famílias. E isso é que se chama criar legado e criar uma empresa com estrutura. Doutor Edgar, obrigado. Ficou a mensagem e até o dia 23. Muito obrigado. Para aprender também a fazer negócios. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Obrigado, Simeão. Ora bem, e nós seguimos para um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Continuamos a informar no Girassol Jornal, agora olhos sobre a atualidade internacional. O Papa Leão XIV encontrou-se nesta segunda-feira com sobreviventes de abusos sexuais cometidos pelo clero na Igreja Católica. O encontro ocorreu em Roma, na Itália, próximo ao Vaticano. Esta foi a primeira vez que o novo pontífice reuniu-se com pessoas ligadas a casos de abuso dentro da Igreja, um tema sobre o qual o Papa evita falar. Leão XIV realizou uma reunião com o Ending Clergy Abuse, uma colisão internacional de sobreviventes de abuso sexual. O encontro ocorre dias depois da Comissão de Proteção à Criança do Vaticano ter acusado altos líderes da Igreja de serem lentos demais para ajudar as vítimas. Num relatório crítico, a Comissão responsabilizou os bispos de alto escalão por não fornecerem informações às vítimas sobre como os seus relatos de abuso estavam a ser tratados ou se os bispos negligentes já haviam sido punidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não acredita que a Ucrânia possa vencer a guerra contra a Rússia nesta segunda-feira. O republicano, que está a mediar as negociações de um possível acordo de paz entre os dois países e teve conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na semana passada, foi questionado sobre a possibilidade por repórteres e afirmou: "Eles ainda não podem vencer. Não creio que vencerão, mas ainda podem.
A guerra é uma coisa estranha, tudo pode acontecer, disse Donald Trump. Os Estados Unidos são aliados da Ucrânia e apoiam o país militarmente desde a invasão russa em território ucraniano em fevereiro de 2022. Ainda quando Joe Biden era o presidente americano, a OTAN também é aliada e fornece armamentos ao exército de Volodymyr Zelensky. O Boeing 747, a chegar do Dubai sob aluguer da Emirates, saiu da pista pouco depois de aterrar, antes de tanto a aeronave como o carro caírem no mar. Os 4 membros da tripulação foram resgatados ilesos. Segundo as autoridades aeroportuárias, a aeronave havia percorrido cerca de metade da pista antes de descambar para a esquerda e colidir com uma viatura de patrulha que estava posicionada fora da vedação de segurança. Equipas de emergência já estão a trabalhar e encontraram a aeronave partida em 2 seções e parcialmente submersa junto à muralha marítima do aeroporto. Mergulhadores localizaram 2 vítimas presas no carro submerso após 40 minutos de busca. Imagens do local mostraram a cabine e a parte frontal da fuselagem visíveis acima da linha da água, com embarcações de resgate posicionadas nas proximidades. O incidente ocorreu na pista norte do aeroporto, que continua encerrada enquanto as investigações prosseguem. O Museu do Louvre foi encerrado nesta segunda-feira, depois do assalto ao recinto na manhã deste domingo. O ministro francês do Interior disse que mandou reforçar a segurança nos arredores dos museus e instituições culturais do país. Muitos turistas se amontoaram perto da entrada do museu, porque já estavam na fila para entrar no recinto e foram avisados que a visita foi cancelada 1 hora após o horário previsto para a abertura. Os Ministérios da Cultura e do Interior de França realizaram reuniões de emergência nesta segunda-feira, mas não deram uma data para a reabertura do museu. No domingo, numa ação de 7 minutos, ladrões entraram no museu por uma janela e levaram 8 peças da coleção de joias e pedras preciosas da Galeria da Polo, onde fica um acervo de relíquias e tesouros da realeza francesa. As peças são avaliadas em milhões de euros. Ninguém ficou ferido, nenhum tiro foi disparado. Foi uma operação cirúrgica. O local teve de ser fechado e os turistas que estavam no local foram retirados imediatamente. Segundo as autoridades francesas, ao menos 4 suspeitos participaram do roubo. 2 invadiram o Louvre pela fachada voltada para o rio Sena, usando um guindaste acoplado a um caminhão, e arrombaram uma janela. O veículo estava estacionado ao lado do museu. Dentro da Galeria de Apolo, os ladrões quebraram as vitrines para pegar as joias. Depois, fugiram de motorizada com comparsas. 9 peças foram levadas, segundo o Ministério Público de França, mas uma delas já foi recuperada após ser encontrada danificada numa rua próxima ao museu. Trata-se da coroa da Imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III, que é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. Permanecem desaparecidas a coroa com safiras e quase 2.000 diamantes, um colar com 8 safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia, um colar de brincos da Imperadora Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.338 diamantes, um broche com 2.634 diamantes da Imperatriz Eugénia, esposa de Napoleão III, que foi adquirido pelo Louvre em 2008 por 6,72 milhões de euros. E falamos de desporto a seguir, handball. As senhoras do Petro de Luanda conquistaram nesta segunda-feira o 21º título na Taça de África dos Clubes Campeões em seniores femininos, prova que teve como palco Casablanca, Marrocos. Na final, as tricolores, que revalidaram o título, derrotaram o Al-Ahly do Egito por 24-23, um golo de diferença. A passagem do intervalo, a formação egípcia, que conta com as internacionais angolanas Isabel Guialo Belinha e Dolores do Rosário, venciam por 12-9. Na segunda parte, as petrolíferas marcaram 15 pontos contra 11 das raparigas do Norte da África, fixando o resultado final em 24-23. A seu favor, Tiana Castro, pivô do Petro, foi eleita MVP, jogadora mais valiosa do jogo no historial da competição, após 46 edições da Champions Feminina de Handball do nosso continente. O Petro comanda o palmarés com 21 troféus, seguido pelo 1º de agosto com 7 conquistas por países Angola,
é a primeira na galeria com 28 galardões e a Côte d'Ivoire a segunda com 7 taças. Continuamos com o desporto. Vamos agora ao encontro do António Matamba, que acompanha o Campeonato Africano de Hóquei em Patins em Séniores, Sub-19, que acontece no pavilhão da Cidadela, aqui em Luanda. Matamba, boa noite. O que é que nos podes avançar daí? Boa noite, Simeão Mundula. Como disseste, estamos no pavilhão principal da Cidadela, onde decorre nesta altura o jogo entre a seleção angolana e a seleção de Moçambique. A seleção angolana vai vencendo por 4-0 neste campeonato africano de hóquei em patins que arrancou no dia 2, no caso dia 20, e termina no próximo dia 27 do mês em curso. Esse campeonato africano que é qualificativo também para o Mundial da modalidade a decorrer em 2026, concretamente no Paraguai, e estão a participar desta competição africana 4 países, no caso Angola, África do Sul, Egito e Moçambique, estão no nosso país para conseguirem uma vaga a esta competição de 2026, no caso o Mundial de Hóquei em Patins que acontece no Paraguai. No primeiro jogo da tarde, Angola em Sub-19 venceu a seleção de Moçambique por 9-1. Ao intervalo, Angola já venceu por 5-0 neste torneio africano, que também está enquadrado nas celebrações dos 50 anos da nossa independência, a assinalarem-se no próximo dia 11 de novembro do ano que decorre até a este momento. No caso, no primeiro jogo, no caso na categoria de Sub-19, Angola venceu, como disse, por 9-1, e os golos da seleção angolana foram apontados por Felisberto Mateus, que apontou 3 golos, Sérgio Jamba, que apontou também 3 golos, Jorge da Silva, que apontou 1 golo, e Aires Soares apontou igualmente um tento, e o 9º golo da seleção angolana foi apontado por Feliciano André. Para a seleção de Moçambique, marcou Moisés, que fez um tento, no caso, finalizando com o placar em 9-1 a favor da Angola. Esse jogo que decorre na classe ou na categoria de sênior foi agora ao intervalo e Angola está a vencer por 4-0. Este é o campeonato africano que está a celebrar os 50 anos da nossa independência. As principais incidências deste campeonato, caro telespectador, terá nos próximos serviços de informação da Rede Girassol, concretamente no Desporto na Rede desta terça-feira. Para Matamba, segunda-feira, acompanhar emoções desportivas. Estamos bem em cima da prova de hóquei em patins, o continental que acontece no nosso país. E seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Já estamos de volta, é o Girassol Jornal, e agora para noticiar que vem aí mais uma surpresa na Rede Girassol. Confira. A Rede Girassol dá mais um passo decisivo no fortalecimento da produção nacional, com a criação do seu núcleo de ficção, uma estrutura dedicada ao desenvolvimento, produção e valorização de conteúdos dramatúrgicos angolanos. O núcleo de ficção nasce com a missão de impulsionar novos formatos narrativos, descobrir talentos e consolidar a presença da teledramaturgia nacional nas diferentes plataformas da Rede Girassol. Para liderar esta nova etapa, a Rede Girassol tem a honra de anunciar uma parceria de grande prestígio com Silvio Nascimento, um dos nomes mais influentes e respeitados da teledramaturgia angolana e internacional. Construindo no trabalho um homem novo. Reconhecido pelo seu talento, experiência e contributo inegável para o desenvolvimento do audiovisual, Silvio Nascimento assume a função de coordenador do núcleo de ficção, trazendo consigo a visão criativa, contemporânea e profundamente comprometida com o futuro da narrativa angolana. A Rede Girassol prepara-se para um marco histórico, a produção da sua primeira novela original, abrindo um novo capítulo para a ficção nacional e reafirmando o compromisso da emissora com a inovação, a excelência e a cultura. Pátria unida, liberdade.
Com esta parceria, a Rede Girassol reforça o seu papel como plataforma de oportunidades e de valorização do talento angolano. Bem-vindo, Silvio Nascimento. O futuro da nossa ficção começa agora. O Silvio Nascimento, que tenho aqui comigo hoje, é ator e produtor executivo angolano, tem uma carreira que abrange teatro, cinema e televisão, tanto em Angola como internacionalmente. É reconhecido como uma das figuras mais influentes do panorama artístico angolano contemporâneo e assume, a partir de agora, a direção do núcleo de ficção da Rede Girassol. Bem-vindo à família Girassol, Silvio. Muito obrigado. Pena os desafios, já pronto para trabalhar. Sim, é sim mais um desafio. É um desafio por Angola, pelos povos do nosso país. Nós vamos trazer agora a ficção, ou seja, telenovelas, filmes, séries, bonecos animados. Então vamos trabalhar arduamente para que o angolano consiga se ver na televisão como há muito já merecíamos. De agora em diante, o que é que o nosso público pode esperar? O público angolano pode esperar para agora já a primeira telenovela angolana, que vem provavelmente ainda este ano, mas as gravações já começam. Nós vamos também fazer um casting, vamos anunciar o casting já amanhã, o modo como é que as pessoas poderão participar, isso para trazer então o público angolano, os novos rostos, as novas vozes, novas oportunidades para todo o povo angolano. Então, é um marco histórico. Eu estou aqui, vou-lhe confessar que eu estou trêmulo, porque há muitos anos sonhamos com esta notícia, em chegar para o angolano e dizer assim: povo angolano, chegou a nossa vez, chegou a nossa voz, chegou o momento de nós falarmos como nós falamos, sorrirmos como nós sorrirmos, falamos as nossas línguas, sem sermos mal entendidos. Vamos falar de nós para nós, e o mundo vem nos conhecer da forma como nós somos. Silvio, não vamos aqui revelar o nome da telenovela, mas sim. Será toda ela nacional em termos de cenários? A novela será nacional da cabeça aos pés. Será gravada nos estúdios fortíssimos que temos na Rede Girassol, e nós vamos poder mostrar isso ao longo do tempo. Nós vamos mostrar tudo. O angolano tem que ver como é que Angola está a desenvolver desde o início. Vamos mostrar os estúdios, que serão mesmo os estúdios da Girassol. Vamos, os atores são angolanos, muitos deles será qualquer um de vocês que estiver em casa, que tiver sonho, porque vai passar no casting. Só aqueles que passarem no casting, só vamos fazer passar os talentosos. Alguns atores já antigos que também nunca mais trabalharam, porque não havia essa oportunidade. A produção será toda angolana, a realização angolana, a produção executiva angolana, diretor de atores angolanos, ou seja, esta novela só tem uma coisa internacional, é o voo. Tudo angolano. Tudo angolano. O voo é que será internacional. Mas e sobre o casting, Silvio, podem aqui ser avançados alguns critérios de participação? Sim. Olha, posso aqui já avançar, é que o casting será da seguinte forma: nós vamos mandar um texto, ou provavelmente as pessoas também podem mandar um texto mais de 30 segundos, de até 30 segundos, um vídeo de até 30 segundos, que as pessoas vão mandar para um número que nós vamos anunciar amanhã, e depois daquilo nós vamos selecionar para que as pessoas que passarem vão fazer o casting em direto na televisão, num dos nossos programas aqui da Girassol, basicamente o Conexão, não é? Os atores, todos aqueles que forem selecionados, porque nós sabemos que serão selecionados alguns das outras províncias, então vamos dar um tempo para que as pessoas possam cá vir, fazer esse casting, e todos aqueles que aprovarem, aí sim, farão parte do elenco da nova telenovela, a primeira telenovela da Rede Girassol. Portanto, todo o processo de casting começa já amanhã? O processo de casting começa já amanhã. Não há tempo a perder? Não, já não, porque estamos completamente preparados para trazer um produto nacional, porque há muitos profissionais que estão há algum tempo parados, de forma inglória no caso, mas a Rede Girassol deu essa oportunidade, que eu tenho a agradecer à direção da Rede Girassol por ter confiado no angolano a todos os níveis. Esta é claramente uma surpresa para muitos jovens da nossa sociedade. Nós sabemos, somos um povo muito ligado à arte, e o Silvio é uma figura seguida por muitos, pelo exemplo, por ser um jovem inspirador. Portanto, que mensagem é que costuma dirigir aos jovens que sonham como tu? Olha, em regra, as mensagens que eu prolifero para a Angola toda é essa, é que
acreditem em Angola, defendam Angola. E hoje, uma vez mais, Angola está a me dar essa prova viva de que ter acreditado em Angola, ter defendido Angola a todos os níveis, tem o seu presente. E hoje, angolanos, meus irmãos, nós estamos a um nível que nunca pensamos que chegaríamos sem essa confiança. Vamos fazer uma novela, e não é só uma novela, vamos fazer os próximos conteúdos. Também avisar os produtores, realizadores angolanos, que nós também vamos exibir cinema angolano na TV Girassol. Então, as pessoas conhecem-me como um nacionalista ferrenho, e é assim que vai acontecer. O que vai passar na TV Girassol durante a direção em que o Silvio Nascimento é coordenador agora, será Angola, para os angolanos e para o mundo. Silvio, bem-vindo mais uma vez à família Girassol. É um jovem que nos acostumou a sucessos e isto nos faz acreditar que o que vem aí é claramente sucesso. Na graça de Deus será assim, porque foi Deus quem nos trouxe até aqui, e não podemos deixar de dizer que tudo isso é pela honra e glória do Pai Santo. Então, angolanos, preparem-se que a Rede Girassol é, a partir de agora e cada vez mais, a televisão angolana para os angolanos. Bem-vindo, Silvio. Obrigado. Ora bem, e acontece neste preciso momento no Clube Naval de Luanda o cocktail comemorativo 5 anos de lei do conteúdo local, celebrado, portanto, é um cocktail celebrado no âmbito dos 50 anos da independência nacional, com foco no futuro. E o Ernesto Jaime testemunha estes momentos, junta-se a nós em direto a seguir. Ernesto, boa noite. Viva, boa noite. São 5 anos de lei do conteúdo local que, de acordo com o decreto presidencial número 271/20, esta mesma lei estabelece então o regime jurídico do conteúdo local no setor petrolífero, que também tem o objetivo principal de promover a participação de empresas nacionais neste mesmo setor e também maximizar aquilo que são as receitas nacionais. Vou a conversa agora com o vice-presidente da ACEIA, Paulino Maurício, Associação de Empresas Autóctones para Indústrias Petrolíferas de Angola. Muito boa noite, em direto para o Girassol Jornal. Eu questiono como é que podemos descrever, ou como é que se pode descrever estes 5 anos de lei do conteúdo local. Os 5 anos da Lei do Conteúdo Local, nós consideramos como um instrumento, consideramos como uma vitória esse instrumento jurídico que nós temos. Nós hoje estamos a celebrar com certo júbilo, porque o Sr. Presidente da República foi muito assertivo quando ele promoveu este decreto presidencial 271/20. Por quê? Porque é um verdadeiro instrumento para o desenvolvimento da nossa economia. É um verdadeiro instrumento para a alavanca daquilo que todos nós angolanos desejamos, a diversificação da economia, o crescimento das pequenas e médias empresas, acima de tudo, aquilo que nós todos desejamos, que a fome desapareça dos nossos lares. Então, é bom considerarmos que este é um verdadeiro instrumento para o desenvolvimento da nossa economia e ele está aí. Temos, então, de agora em diante, que trabalhar para fazer melhor, para nós aplicarmos aquilo que são os objetivos desta lei. Qual tem sido o contributo da própria associação naquilo que é o desenvolvimento económico, o crescimento económico do mesmo setor petrolífero? E gostava que falasse um pouco sobre qual é a visão da associação quanto à questão do petróleo, à oscilação do próprio preço do petróleo. Nós temos dado formação para as nossas empresas, nós temos facilitado também a parceria das nossas empresas e deixa dizer que na ACEIA nós temos 3 pilares fundamentais. Temos o Ação para 20%,
que queremos ter 20% dos 14, 16 bilhões de dólares que são gastos aqui na indústria. Nós queremos ter até 2027 atingir 20% desta cota, 20% da cota de mercado do que é gasto ou mais. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Paulo Maurício, que é vice-presidente da ASEI, a Associação Nacional ou Associação de Empresas Autóctones para Indústrias Petrolíferas de Angola, sobre este evento que celebra então 5 anos de conteúdo local. É um ponto final neste nosso apontamento em direto. As imagens são de Bruno Costa e Ernesto Jaime. Boa noite. Boa noite, Ernesto Jaime. Bem na ponta final da edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem.